aquilo que ele não quis falar abertamente. Eu acho que... Me permite... Viu, deputado Marum, eu acho que não tem sentido perguntar um monte de coisa se ele vai responder depois numa sessão reservada. Me permite, deputado Sim, Exalci? Pois não. Vamos iniciar os trabalhos desta forma. Sim. E, se necessário for, eu irei propor às vossas excelências e também o nosso depoente, doutor Ângelo. Vamos começar os trabalhos. Vamos caminhando. Com a palavra, deputado Carlos Marum. Senhor presidente, senhor depoente, ilustres advogados que o acompanham, senhoras e senhores deputados e senadores presentes. Senhor Ângelo Goulart, qual é a atividade que o senhor desempenhava na PGR? O senhor já fez uma... Essa atividade, ela lhe levava a uma proximidade maior com qual dos procuradores que faziam parte do staff mais direto do ex-procurador-geral da República, doutor Janot? Me permite aqui, caro relator, eu percebi no início dos trabalhos dessa CPMI, nós estabelecemos alguns procedimentos de que relator, subrelatores e o autor do requerimento teria 10 minutos para as suas indagações, o depoente teria 5 minutos para a resposta, depois o parlamentar teria uma réplica de 2 minutos. Mas eu percebi que a coisa não fluiu muito bem nesse sentido. O que eu percebi que nós tivemos uma melhor eficácia foi estabelecer esse relacionamento, esse bate-bola, como se diz, esse ping-pong, pergunta e respostas. Assim sendo, eu proponho ao plenário que nós, então, aglutinamos, melhor dizendo, então, todo esse tempo, né? Por exemplo, o caso aqui do relatores e subrelatores, e o autor do requerimento, 10 minutos, mais 5, mais 2, são 17 minutos. Esses 17 minutos ficariam, então, sob a responsabilidade do parlamentar, né? Inclusive, pedindo respeitosamente aos nossos depoentes, né, o depoente atual e os demais, a sua objetividade, né? Eu acho que assim fica melhor. Eu queria colocar aqui agora, relator Marum, esse novo procedimento, estabelecer esse horário máximo, o ad damos, deputado. Assim, eu acredito que fica melhor. Eu queria ouvir rapidamente, se Vossa Excelência concorda, permaneçam como se encontram. Então, vamos usar, então, esse novo procedimento. Peço desculpa e retorno, então, a palavra ao relator. Que é isso, presidente. Então, a pergunta... Em relação ao... Existia um staff de procuradores, provavelmente, de subprocuradores, mais próximos. Sim. Digamos, se usa muito hoje tropa de choque. Então, uma tropa de choque, talvez, do senhor ex-procurador Janot. Com quem o senhor tinha contato mais direto desses em relação a esses que são mais ligados, que eram mais ligados ao procurador, o seu contato se estabelecia com o próprio ex-procurador-geral, Rodrigo Janot? Bom, em relação ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot, eu conheci, vamos dizer, de forma mais próxima, quando vim trabalhar aqui em Brasília, a convite do Dr. Eugênio Aragão, que tinha uma amizade com o Dr. Rodrigo Janot de décadas, acho que mais de 30 anos. E, a partir disso, eu tinha acabado de chegar em Brasília e tinha uma relação muito próxima com o Dr. Rodrigo Janot, frequentava a sua casa eventualmente e fazia alguns almoços, então nós tínhamos uma relação de amizade, né? Conversávamos muito. Depois, Rodrigo Janot, a pessoa que também que eu tinha muita proximidade era o seu chefe de gabinete, Dr. Eduardo Pelela. Nós tínhamos uma relação muito próxima e nossas esposas eram amigas, eram próximas. Tinha
assim, o núcleo duro, vamos dizer assim, né? Dr. Vladimir Aras, que era o secretário de Cooperações Internacionais, somente uma relação próxima com ele, não tanto quanto que eu tinha com o Dr. Pelela, nem quando com o Dr. Rodrigo, mas tinha Danilo. A gente tinha um grupo, né? Inclusive um grupo que a gente marcava eventos fins de semana, né? Eram pessoas de fora que estavam aqui na Procuradoria. Mas a relação de amizade mais próxima era com, de todos, eu posso elencar, o doutor Eduardo Pelela. Mas a equipe do Janot como um todo, uma boa parte da equipe, eu tinha uma excelente relação. Positivo. Eu vou manter também aquele tipo de procedimento, não vou fazer todas as perguntas, porque tem muita Marcelo coisa. Miller, só, senhor relator, para ele complementar se conhecia da sua pergunta, para não perder o fio da meada. Eu entendi. Marcelo Miller não citou se fazia. O Marcelo Miller. Sim. Não, Marcelo Miller, Marcelo Miller eu conhecia, inclusive Marcelo Miller esteve no meu casamento em 2013. Eu conheci Marcelo Miller mais antes de ele estar na assessoria do Procurador-Geral. Então, já tínhamos um contato, porque ele é do mesmo estado que eu, do Rio de Janeiro. Nós tínhamos amigos em comuns. E conheci Marcelo Miller, então, antes dele estar na equipe do Procurador-Geral. O Marcelo, durante um tempo, ele ficou vinculado permanentemente à força-tarefa da Lava Jato, inclusive conduzindo algumas delações. Mas, de um tempo para cá, salvo engano, foi 2016, primeiro de 2016, ele passou a fazer o que a gente chama de atuar em colaboração, né? Que é você fica com uma designação na sua unidade de origem, no caso dele é no Rio de Janeiro, e trabalhava em Brasília 3 dias na semana e voltava toda semana. Então, por conta desse sistema, a gente acabou que não perdeu um pouco do contato, porque ele não passava final de semana aqui. Mas eu tinha um bom conhecimento dele também. Positivo. Notícias divulgadas na imprensa nos últimos dias dão conta da existência de uma verdadeira Grampolândia dentro da própria PGR. Inclusive com a aquisição de um equipamento do tipo Guardião, que era utilizado, inclusive, pelo procurador para obtenção de informações, ilegalmente, informações em relação a outros procuradores, inclusive. Essa notícia que nos chega. O senhor tinha conhecimento disso? E quando teve conhecimento disso? Bom, essa reportagem que o senhor se refere, eu li. Desde que eu estou na Procuradoria, eu estava na Procuradoria desde 2014, eu não tive notícias específicas, concretas em relação a isso, mas assim, a gente sempre ouvia um boato, né, que havia um Guardião, que é o nome desse equipamento, comprado pela PGR, nem sei qual foi o PGR, o pessoal comentava, mas eu nunca tive conhecimento concreto se isso existia ou se isso era mais uma lenda urbana, mas, de fato, uma coisa eu posso assegurar, existiam subprocuradores gerais, sim, que reclamavam, né, não sei se de forma procedente ou não, mas que a vida deles estaria sendo monitorada. Isso aí é um fato real. Agora, se isso passa a ser uma fantasia, ou, enfim, uma elucubração, eu não tenho como afirmar. Do meu conhecimento, eu não tive acesso a qualquer informação de dentro que havia esse Guardião, se ele existia. Realmente, eu fiquei sabendo de forma mais detalhada pela reportagem que saiu há poucos dias atrás. Positivo. A doutora Raquel, hoje procuradora, disse à Veja que foi grampeada. Sim. Declarou à Veja. O senhor tem um conhecimento com ela, qual é a extensão, e se ela sabe quem foi esse grampo, de quem foi o autor desse grampo? Bem, em relação à doutora Raquel, deixa eu deixar até bem claro, pontuar aqui, que eu não tenho dúvida do que o calvário que eu fui submetido tem a ver com uma suposta relação de proximidade que me foi imputada junto a ela. Dos 3 candidatos eleitos na lista tríplice do Ministério Público, Dr. Nicolau Dino, Dr. Mário Bonzaga e doutora Raquel Dodge, a doutora Raquel era, de longe,
a candidata que eu tinha menos proximidade, de longe. Doutora Raquel, eu tive pouco de proximidade maior com ela quando era coordenadora da 2ª Câmara Criminal do Ministério Público, que é a Câmara, né, que eu atuava na matéria criminal. Mas, como diretor de assuntos legislativos da ANPR, eu, juntamente com o presidente da associação, doutor José Robalim, nós tínhamos uma interlocução frequente com membros, com os senhores, né, com parlamentares, e nessas interlocuções nós sempre pautávamos a nossa conversa de manter o que a ANPR zela com todo cuidado, que é a lista tríplice para o cargo de Procurador da República. Então, eu ouvi, naquela época, sobretudo de final do ano para março, abril, muitos parlamentares curiosos com o procedimento sucessório do Ministério Público. Então, nessa curiosidade, eles me perguntavam quem eram os virtuais candidatos e quem provavelmente estaria nessa lista. E não era nenhuma surpresa que os francos favoritos eram os mesmos que figuraram na lista. Talvez em ordem diferente, mas eram os mesmos. E eles queriam saber de quem era quem. O doutor Nicolau Dino, por ser vice-procurador-geral eleitoral e por ser também um irmão de governador de Estado, ele já era uma pessoa mais conhecida. Mas a doutora Raquel e o doutor Mário não era tão conhecido, pelo menos pelos aqueles parlamentares que conversavam comigo. E eu falava com eles sobre quem era cada um, qual era o grupo político de cada um, enfim, a experiência, a trajetória de cada um no Ministério Público. Nunca tive proximidade com a doutora Raquel. E essa questão do grampo, que ela foi vítima, teria sido vítima, isso, salvo engano, já tinha sido ventilado na penúltima eleição ao cargo de PGR, a eleição que trouxe a sucessão, a recondução do Dr. Rodrigo Janot. Havia, naquela época, um boato de que ela teria sido grampeada. Curiosamente, eu estava já recolhido, andava custodiado no 19º Batalhão, eu vi uma notícia que ela voltou a ser, teria voltado a ser grampeada também. Nunca, por falta, em razão da situação, nunca conversei com ela sobre isso, mas o fato é que, por 2 vezes, esse assunto veio à tona pela doutora Raquel. Foi detectado um grampo no gabinete da doutora Raquel no 2º semestre de 2014. Isso é fato? Sim. Isso é fato. Foi detectado o gabinete lá na Procuradoria. Eu não presenciei, deputado, relator, o fato, mas isso foi circulado de forma difusa no âmbito do Ministério Público. Positivo. O senhor afirmou há pouco que, suas palavras, eles não me queriam solto de jeito nenhum. Por quê? Eu lhe pergunto, que sucintamente o senhor me dissesse, por quê? Bom, eu vou tentar responder, embora parte da minha resposta nós temos que ter uma conversa mais reservada, porque eu teria que entrar em assuntos mais sensíveis, mas o que eu deixei claro, eu falo, porque eu já falei até isso na minha entrevista à Folha de São Paulo, havia uma preocupação clara, límpida, cristalina, do então Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, com a eleição, com a indicação da doutora Raquel Doge ao cargo de Procuradora-Geral da República. Essa preocupação deles, especificamente, se mostrou evidente a partir de várias situações. Umas delas eu posso falar agora, outras eu falaria mais tarde. A primeira delas, que não é segredo, eu já falei isso abertamente, é fato público notório do âmbito do Ministério Público, que o doutor Rodrigo Janot e a doutora Raquel tinham situações políticas antagônicas, né? Eram adversários políticos.
né? Como isso é perfeitamente normal em qualquer instituição pública ou privada, você tem grupos políticos, né? Até aí não teria qualquer anormalidade. Ocorre que essa rixa política, ela começou a se traduzir, a se concretizar com determinados atos. A doutora Raquel, ela veio de titular da segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que é uma Câmara importante. Ela não conseguiu sequer permanecer na Câmara de Coordenação, porque isso era uma eleição do Conselho Superior, e o doutor Rodrigo Janot certamente tentou, pela sua força política, não indicá-la a permanecer nessa Câmara, o que, politicamente, você perde um pouco da sua visibilidade. Doutor Rodrigo Janot, isso falou uma conversa que eu tive na minha presença, na presença de mais poucos colegas, mais quatro, 5 colegas, isso em outubro do ano passado, deixou bem claro que na política da sucessão, né, como a gente já discute em 2018, em 2016, na Procuradoria, a gente já discutiu em 2017, que era a sucessão do PGR. Então, ele deixou bem claro que, ainda que ele não tivesse a possibilidade, força, de fazer o seu sucessor, a sua caneta teria tinta suficiente para vetar um nome. O nome que ele vetava, né, isso nem precisava falar, seria da doutora Raquel Doge. Ele usaria o seu prestígio, vamos dizer assim, seja com o executivo ou com o legislativo, na época, que ainda o detinha, para barrar qualquer tentativa da doutora Raquel em se ver indicada na lista. Positivo. O senhor se colocou como amigo do senhor Janot, do senhor Pelelli, do senhor Marcelo Miller, principalmente, pelo menos eu entendi da sua resposta. Podia ser aquele caso, tinha um personagem do Jô Soares que dizia "Mo e amigos", né? Porque deixaram depois ele 77 dias preso, sem sequer ser ouvido. Eu lhe pergunto, o senhor Assis, que vai depor aqui amanhã, já delator, afirma que no dia 20 de fevereiro teria iniciado tratativas, inclusive na própria sede da Procuradoria, tratativas em relação a uma delação premiada dos irmãos Batista. Esse contato se deu com que procurador? E existe a possibilidade de uma delação tão forte ter corrido cerca de 40 dias dentro da Procuradoria, tá, sem que o Procurador-Geral tivesse conhecimento disso, pela cadeia de transmissão de informações que existe em todas as instituições, se havia possibilidade de que o ex-procurador, como afirma, só ter tomado conhecimento disso lá pelo início de abril, final de março. Então, essa é a pergunta que eu lhe faço. Eu vou começar a resposta pela segunda parte. Ok, deputado? Bom, essa é uma questão de interpretação, né? E me interpreta a partir do conhecimento que eu tenho da dinâmica da instituição e pelos seus personagens. A delação da Odebrecht, salvo engano, eu não tenho essa precisão, mas a sua negociação durou 6 a 7 meses. Não tenho essa precisão, se me diz, mas foi alguns meses, foi um prazo significativo. Ela envolvia 77 agentes, né? Então, ela naturalmente seria grandiosa, mas não pelo número de agentes, mas pelo o número de infrações e de agentes que ela estaria delatando. Foi grandioso. Eu lembro que, certa vez, no final do ano passado, eu estive na casa do doutor Rodrigo Janot, e, salvo engano, não sei se eu falei isso até na entrevista,
a Folha de São Paulo, mas eu estive com ele no final do ano passado e eu vi visivelmente abatido e perguntei para ele, né, da saúde, o que estava acontecendo, e ele falou que estava cansado, que já estava contando os meses para poder ir embora. Isso era aproximadamente, acho que novembro, mais ou menos, e que ele estava só dependendo de fechar ou não a delação com a Odebrecht para poder tocar o barco para ir embora. Ele deixou uma sinalização bem clara: olha, nós temos um deadline, né, um marco final em dezembro. Se eles não chegarmos a um acordo até dezembro, eu vou encerrar as negociações e o próximo procurador-geral que toque, se assim entender. Por quê? Porque ele entendia que eles teriam que correr muito no curto espaço de tempo que teria recesso, feriados e tal, carnaval, para poder apurar com mais profundidade o que a delação da Odebrecht iria trazer à tona. Pois bem, então, essa delação da Odebrecht, a negociação foi longa, de muitos meses, pela sua complexidade. Vamos pegar, então, a colaboração com os irmãos Batista, né? A data, deputado, eu confesso a você que eu só fiquei sabendo da data por conta do depoimento de Francisco de Assis no meu procedimento da corregedoria. Ele teria dito, né, que foi ao Ministério Público em fevereiro, né, muito próximo ao meu primeiro encontro com ele, salvo engano, na mesma semana, não tenho certeza, mas foi se não for na mesma semana, muito próximo. Foi ao Ministério Público, levado pelo doutor Anselmo Lopes, então procurador, coordenador da Operação Greenfield, no âmbito da PRDF, foi à Procuradoria, levado pelo doutor Anselmo Lopes, e lá teria se encontrado com o promotor de justiça, que é assessor do PGR, esqueci o nome do promotor de justiça. Sérgio Bruno. E com Eduardo Pelela. Isso teria sido em fevereiro. Até então, a participação de Marcelo Miller não constava, pelo menos nas suas declarações do doutor Francisco, aparente. A delação, diferentemente do que a PGR afirma, inclusive na minha denúncia, que diz que as tratativas iniciaram em 27 de março, se eu não me engano, ou acho que início de abril. Depois eu pontuo essas datas, que eu não sou muito bom de data. Eles afirmam na minha denúncia que eles foram procurados pelos delatores final de março, início de abril. Depois a gente vai ver a data. Nisso, na denúncia. Inclusive, está transcrito lá. Só que, no depoimento à minha corregedoria, eles, eu digo, doutor Francisco de Assis, doutor Joesley, afirmam que vão à Procuradoria-Geral, levado pelo doutor Anselmo, se encontram com assessores do gabinete do PGR, dia 20 de fevereiro. Essa diferença de datas talvez tenha como motivo, né, deixar às escondidas, às escuras, que quando houve o grampo, a gravação clandestina do senhor presidente da República e do senhor senador da República, ela teria acontecido sem o conhecimento, anuência ou ciência da Procuradoria-Geral. Em relação à questão do tempo, eu desconheço, no âmbito do Ministério Público Federal,
meus 10 anos praticamente de casa, né, não tenho conhecimento de nenhuma outra delação em tempo recorde, como foi feita, e muito mais, com uma imunidade processual. Eu não conheço. Eu participei de algumas delações em 2013, no ambiente de tráfico internacional de entorpecentes, em Roraima, de operação de desvio de recurso público. Até então, na época, não tinha nem essa lei de organização criminosa. A gente usava a lei do Provita, de proteção à testemunha. Eu não conheço nenhum benefício tão grande, concedido a colaboradores. Colaboradores que, na visão do Ministério Público, que foi colocado na minha denúncia, eram chefes da organização criminosa. Essa expressão, chefe da organização criminosa, eu chamo a atenção, porque depois ela foi desmentida pelo Procurador-Geral da República, e é evidente que tinha que desmentir. Por quê? Porque quando você é o chefe da organização criminosa, você não pode fazer delação premiada. Então, respondendo objetivamente, a delação da JBS, ela é sui generis em todos os seus termos, seja de duração, seja de modo, seja de tempo e, sobretudo, né, seja de benefícios concedidos. Só para... senhor presidente, esse depoimento, doutor Ângelo, em relação a aquelas questões que eu estou tocando com mais profundidade na nossa equipe de relatoria, até agora é o depoimento mais importante para mim. Considerando que eu, na semana passada, não me fiz presente em 2 depoimentos, eu gostaria que o senhor dilatasse um pouquinho, pouca coisa, esse tempo para que eu fizesse mais 3 perguntas ao senhor, e daí as outras perguntas, ao final... Continue, relator. Positivo. Deputado, deputado, se me permite, meu advogado acabou de me recordar que eu não respondi por completo a sua pergunta. Faltou a questão de se eu tinha conhecimento, se eu achava que o doutor Rodrigo Janot tinha conhecimento dessas tratativas. Certo. Bom, eu vou dar a minha opinião, né, a partir do meu conhecimento de como funcionava o Gabinete Procurador-Geral da República. Não tinha como Marcelo Miller, repito, não tinha como Marcelo Miller atuar no âmbito da Procuradoria-Geral da República, né, conduzindo uma delação, sem que o doutor Eduardo Pelela tivesse conhecimento. É o chefe de gabinete. Mas chefe de gabinete, senador, se me permita, chefe de gabinete, em tempos normais, é uma função meramente administrativa. Não. Doutor Eduardo Pelela é muito mais que um chefe de gabinete. Doutor Eduardo Pelela são os olhos do doutor Rodrigo Janot. Doutor Rodrigo Janot não assinaria nada, absolutamente nada, se não consultasse, se não tocasse uma ideia com o doutor Eduardo Pelela, que era a pessoa da sua extrema confiança. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, embora eu não tenha sido chefe de gabinete, eu fui procurador auxiliar do doutor Eugênio Aragão, e tudo que o doutor Eugênio Aragão, ou praticamente tudo que o doutor Eugênio ia assinar, ele me consultava, né, para saber se você olhou isso aqui, você dá uma olhada. Era normal isso, não estou dizendo que isso é diferente, não, muito pelo contrário. Você tem um assessor de confiança justamente para fazer essa triagem, né, para fazer mais um controle. O doutor Eduardo Pelela era a pessoa do doutor Rodrigo Janot. Então, na minha visão, né, isso, eu repito, é uma opinião minha, uma opinião pessoal, baseada no meu conhecimento dos personagens envolvidos e da dinâmica da Procuradoria. Não tem como Marcelo Miller conduzir algo, né, uma delação, sem que o doutor Eduardo Pelela tivesse conhecimento. E se o doutor Eduardo Pelela tivesse conhecimento, eu acho muito difícil que o doutor Janot não teria conhecimento também. Só para me fazer... Eu sou advogado, sou engenheiro, então eu gosto muito de 0 a 100, qual é a probabilidade que o senhor vê dentro da prática do modus operandi da PGR no tempo em que foi que essa equipe exerceu o comando da instituição? Qual é a possibilidade de que uma notícia de uma delação de tão elevado nível,
quanto dos batistas, tenha chegado dia 20 de setembro o senhor Pelela, chegou dia 20 de setembro o senhor Pelela, e de que o senhor Janot não tenha disto tomado conhecimento por mais de 40 dias para frente. 20 de fevereiro, né, senhor? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, né, e ele afirma na sequência que só foi ficar sabendo disso bem à frente, afirma o doutor Janot. Qual é a possibilidade de 0 a 100? Mas eu quero que o senhor seja... Sim. Eu sei que o senhor não pode afirmar, porque o senhor não ouviu o senhor Pelela, o senhor não estava presente na reunião, até porque eu acho que o senhor não era mais não tinha mais essa ligação com a turma. Mas dentro da sua experiência... Eu não posso afirmar porque eu não vi, eu sei que o senhor não viu, não viu, nós estamos querendo aqui saber coisa que só que nós vimos. Mas dentro da sua experiência... Tá. Qual é a chance de 0 a 100 que ele não tenha tomado conhecimento disso, sendo que dia 20 de fevereiro o senhor Eduardo Pelela já tinha conhecimento dessa intenção e dessa vontade e se iniciavam as tratativas dessa delação? Tá. Já respondendo ao senhor, deixar uma coisa bem clara. Por que eu acho, né, eu externo a minha opinião, que o doutor Janot deveria ter o conhecimento das tratativas? Eu deixei bem claro no início da minha explanação que ali na Procuradoria funcionava um grupo de trabalho que é diferente de uma força-tarefa. O grupo de trabalho, eles são assessores do promotor, do único promotor natural, que no caso é o Procurador-Geral da República. Então, enquanto assessor, você tem que ter um dever de lealdade e de informação ao promotor natural, aquela pessoa que você está assessorando. Diferente da força-tarefa, em que todo mundo, embora tenha uma relação contínua de informações, mas todo mundo tem atribuição para atuar no caso e vai conduzindo as investigações que estão ao seu cargo. Pois bem, na minha visão, deputado, para não dizer que seria... como falou, eu não estava lá, não ouvi, eu estou falando pela minha experiência. Eu acho pouco provável, e em questão de percentual, para não ser leviano, eu diria que 90% de probabilidade é que o doutor Rodrigo Janot tivesse conhecimento da iniciativa, talvez não de forma pormenorizada, né? Eu acredito que até que não, de forma pormenorizada, pelo menos naquele momento inicial, mas da tratativa com a JBS. Não teria como. Ainda mais o que a JBS estava se propondo a fazer. Assim, chega a ser infantil, ingênuo, acreditar que um candidato a colaborador que se predispõe a entregar informações, dizendo ele, ou provas, que envolvesse personalidades políticas tão importantes no país, que esse colaborador, que esse assessor, esse procurador assessor, não levasse ao conhecimento imediato do único promotor natural do caso, que é o Procurador-Geral da República. Então, eu diria que 90%, mas baseado nesse baseado no meu juízo de valor em relação à minha experiência dinâmica que eu tenho dos fatos. Não tenho qualquer informação privilegiada num sentido ou no outro. Positivo. Doutor Ângelo, o motivo, ainda eu tenho dúvida em relação a esse motivo. Né? Eu entendo que o seu apoio a uma desafeta histórica na instituição do procurador Janot, do ex-procurador Janot, eventual apoio à candidatura da hoje procuradora Raquel Dodge, não seria motivo suficiente para que se viesse a ser cometida contra o senhor essa violência, que é uma prisão de 77 dias sem ser ouvido. Isso aí é uma violência absurda, em relação à qual, de pronto, o senhor tem a minha solidariedade. É uma situação esdrúxula, absurda. Tá? O senhor vê aí algum interesse do procurador de que, no lugar de vossa senhoria conduzir esse processo de delação, no lugar de vossa senhoria, fosse conduzido pelo Marcelo Miller? Talvez fosse esse o motivo que gerou esse atrito. Por quê? Eu estou apoiando, tudo bem, nós éramos amigos, não somos, mas chegou a um ponto de uma violência tão grande que teria sido a sua prisão uma forma de proteger o Marcelo Miller?
teria sido a sua... proteger, não Marcelo Miller, proteger uma relação que se tornou privilegiada através do Marcelo Miller. Qual é a sua opinião a esse respeito? Por quê? Porque ele botar ele na cadeia 76 dias, porque o senhor apoiou a Raquel Dodge, aí é um caso não só, daí é um caso de insanidade mental, daí é uma questão para ser tratada nos hospitais psiquiátricos. Tá? Eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Bom, a minha prisão por 76 dias, sem qualquer possibilidade de falar sobre o fato, de esclarecer, ainda que não mudasse o juízo de valor, mas que desse a oportunidade de esclarecer, foi uma das maiores violências que eu presenciei no Ministério Público. É fácil falar quando você está na própria pele, mas o que eu vivi, eu espero que ninguém dessa sala aqui possa ter a chance de viver. A questão do Rodrigo Janot, na minha opinião, deputado, era muito mais do que uma proteção ao Marcelo Miller. A minha questão em relação ao Rodrigo Janot, ele precisava deixar bem claro nesse ambiente que a gente vive, midiático, né, de combate desenfreado à corrupção, de queridinho da mídia, de super-herói, né? Era deixar claro que ele atuava de forma imparcial, que o compromisso dele seria única e exclusivamente combater a corrupção. Doa a quem doer. E ele precisava, e eu fui muito útil nesse ponto, né, de demonstrar que não havia motivação política nem interesse de derrubar um presidente da República. Como ele faria isso? Ora, eu estou entregando aqui, estou cortando a própria carne. Eu estou entregando aqui um membro do Ministério Público. Quer demonstração mais eloquente do compromisso que eu tenho com o combate à corrupção? Eu estou entregando um par. E esse par? O senhor tem prova que ele cometeu corrupção? Aí ele diz, não, tem a declaração lá de Francisco, de Joésgler, dos 50 mil. Ah, então o senhor tem, então, um documento, né, um registro, assim, filmaram gente carregando dinheiro, filmaram gente contando dinheiro, vocês não me viram na mídia qualquer imagem minha em relação a dinheiro. Por que não fizeram isso, então, comigo? Se eu estava levando 50 mil reais? Por que não filmaram? Por que não fizeram a entrega? Por quê? Então, o Janot agiu com fígado em relação a mim. Agiu com fígado porque se sentiu traído. Traído porque eu estaria me bandeando, né, para o lado da arquirrival dele. Como se isso, ainda que fosse verdadeiro, legitimasse uma atuação devastadora em relação a mim. Porque, em relação ao procedimento, ao processo, à investigação, eu sei que, no final, isso tudo vai se resolver. Porque eu sei exatamente o que fiz e, sobretudo, eu sei o que eu não fiz. Agora, o massacre à minha dignidade, isso é irrestituível. Então, o Janot precisava
na feliz expressão que o doutor Gustavo Badaró deu uma entrevista de um inocente útil. Não quero aqui fazer processo de vitimização, não. Eu rejeito, repilo esse tipo de adjetivo. Mas vamos responder aos fatos como eles são. E, sobretudo, delação premiada é um meio de obtenção de prova e não um meio de prova. Cadê a prova? Cadê a maldita prova de corroboração da suposta entrega ou promessa de vantagem de R$50 mil? É o quê? É a declaração de Francisco? Declaração essa que, na minha corregedoria, ele diz que não sabe, que talvez tenha ouvido de Joesley. Ou seja, ele já muda o depoimento que ele deu no âmbito da delação premiada para a PGR. No meu procedimento, ele já disse, não, eu não tenho certeza se isso aconteceu, eu acho que eu vi isso do Joesley. E um empurra para o outro. Então, assim, é muito fácil depois, deputada, falar assim, porra, Ângelo, nós erramos. Havia uma suspeita e ela não se confirmou, volta aqui para o seu cargo, toca a tua vida. O estrago está feito. Eu quero lhe fazer mais duas perguntas, eram duas. O senhor tem conhecimento de alguma relação privilegiada entre algum membro da PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Fachin? Como assim? Relação privilegiada? Que sentido? Privilegiada, diferente da relação de simplesmente conhecimento pela mídia, institucional, através de ofícios. Por que essa preferência, que eu penso que é evidente, do procurador Janot de que esses processos corressem até numa situação forçada, no meu modo de ver, porque não vejo o ministro como prevento nesse caso. Por que dessa insistência de que isso chegasse ao ministro Fachin? O senhor tem algum conhecimento de alguma... Se é mais assim ou não, também se não tiver, eu quero... Porque a mim soa estranha essa insistência para quê? Se buscasse uma relação disso com a Lava Jato e daí, a partir dessa relação, chegasse a uma prevenção ao doutor Fachin, e até me estranha o fato dele ter considerado essa situação como natural, ter concordado com isso, que, no meu modo de ver, obviamente, iria ter que imediatamente enviado esse procedimento para distribuição. Bom, em relação à questão de relação, a única relação, vamos dizer assim, interseção que há entre o gabinete que havia, nem sei se ainda há, que havia entre o gabinete do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e do gabinete do ministro Edson Fachin, era que a esposa do Dr. Eduardo Pelela, jornalista, trabalhava com o ministro Edson Fachin numa assessoria de comunicação. Não uma assessoria de comunicação formal do Supremo Tribunal Federal, embora ela já tenha sido, ela já foi na época da presidência do ministro Ricardo Lewandowski, mas quando entrou a ministra Carmen Lúcia, houve a mudança natural que acontece, né? E ela passou a prestar uma assessoria particular ao ministro Edson Fachin. Essa é a primeira relação que eu tenho conhecimento, que eu acho que isso, inclusive, foi noticiado. Eu já sabia, independentemente da notícia, né, mas isso foi noticiado há cerca de um mês atrás, um veículo de comunicação. Débora, o outro fato é que a esposa de um juiz auxiliar do gabinete do ministro Fachin, esse fato também foi noticiado, eu não fiquei, esse fato específico eu sou pela imprensa, diferente do caso da Débora. Esse caso eu só sou pela imprensa. Que a esposa de um juiz auxiliar, instrutor, não sei, do gabinete do ministro Edson Fachin, promotora de justiça, foi requisitada para trabalhar no âmbito do gabinete da PGR. Na verdade, com lotação específica na vice-PGR, né? Mas foi uma designação do Dr. Rodrigo Janot.
São os dois fatos que já são, acho que, do conhecimento público, que me coloca em relação a essa suposta ligação entre o gabinete, né? Mas mais que isso eu realmente não sei. Eu não sei. Da promotora? Da promotora? Eu não sei. Eu sei que é uma promotora de justiça, mas eu sinceramente, Vossa Excelência, eu não sei o nome. Eu fiquei sabendo por uma revista. Eu não... Bom, a última pergunta eu faço considerando a vossa entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, onde o senhor afirma que o procurador Janot, ou comandava, que se ser chefe, já não sabe quem é chefe, ou se é subchefe, mas uma conspiração que tinha por objetivo derrubar o presidente a tempo de que pudesse haver um novo encaminhamento em relação à sucessão do senhor Janot, impedindo a hoje procuradora Raquel Dodge de chegar de estar onde está, ou até permitindo que o próprio procurador continuasse à frente dessa instituição. Ou seja, o senhor se refere a isso, quer dizer, o que o senhor tem a nos falar sobre essa situação? Bem, eu vou ter que responder essa pergunta em duas partes, tá? Uma parte aberta e uma parte reservada, que a gente vai falar... Positivo. Bom, em relação à questão da questão da motivação política, da minha visão, pelos fatos que me chegaram ao conhecimento, né, com a base empírica que eu tenho, da motivação do ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, ela primeiro tem que ser destacada no seguinte caso: eu não estou fazendo aqui qualquer juízo, e nem poderia fazê-lo, qualquer juízo de valor acerca da procedência ou não das acusações que foram dadas ao senhor presidente da República e aos ministros de Estado que foram denunciados diretamente com ele. Não estou fazendo qualquer juízo de valor em relação a isso, da sua procedência ou da improcedência, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, e eu afirmei isso de forma categórica em entrevista à Folha de São Paulo: não há a menor chance, repito, não há a menor chance de o Rodrigo Janot não ter atuado de forma política para derrubar o presidente da República, ainda independentemente da procedência ou não das acusações. Vou deixar isso bem claro, tá? Com vista a impedir, né, que doutora Raquel Dodge fosse, até então, naquele momento, como diretor de assuntos legislativos, até então da ANPR, posso afirmar categoricamente, havia uma predileção o seu nome, seja por parte da base aliada do governo, seja por parte de interlocutores com o presidente da República. Como chegou ao meu conhecimento, certamente chegou ao conhecimento do Rodrigo Janot. Então, não há possibilidade de o Rodrigo não ter atuado de forma política para impedir que o presidente da República deixasse, né, de indicar a doutora Raquel Dodge, e ele precisava derrubar o presidente em relação a isso. Isso, para mim, é claro, é cristalino, assim, é tão evidente a partir de um conjunto de fatos, né, que alguns eu posso declinar agora, outros vou falar de pontuais, mas que a pressa na condução da colaboração premiada. Olha, o doutor Janot sempre rebate o seguinte: nossa, nós tínhamos um crime em andamento, por isso que a gente precisava dar aquela imunidade. Mentira, mentira, mentira. É mentira. O motivo do doutor Rodrigo Janot em relação a isso, a essa pressa, foi a negociação que ele fez com os irmãos Joesley. Eles estavam entregando algo caro, algo valioso, e eles não são bobos, né? A delação premiada, você trabalha com aquela ideia de quê? De máxima concessão, de máximo benefício com o mínimo de concessão. Ele estava querendo o máximo que ele poderia obter. O máximo que ele pode obter numa corte de colaboração premiada é a imunidade processual, é o que ele obteve. O preço que ele entregou é um preço significativo. Ele entregou
gravações, vamos dizer assim, clandestinas, de suposto ato ilícito cometido por presidente da República, senador, enfim. Não vou entrar no mérito desse caso. Então, houve uma clara negociação. E a pressa, por causa disso, é o seguinte, olha, isso foi feito entre fevereiro, março, né, e abril, nesses 3 meses. O Janot tinha até setembro de mandato. Ele tinha pressa. Ele não poderia arrastar uma negociação, como foi na Odebrecht, durante meses a fios, né? Ele tinha pressa em relação a isso. E outro, enfim, e tem fatos paralelos a isso que eu falo para os senhores que confirmam exatamente isso, porque eu ouvi da boca, né, de pessoas, enfim, mas nós vamos conversar isso de forma reservada. Da minha parte, eu fico satisfeito desse momento, obviamente, curioso em relação ao que vamos, na sequência, observar. Eu agradeço a contribuição prestada pelo depoente aos trabalhos da comissão, especialmente desse relator. O relator perguntou sobre a questão do advogado, eu não entendi bem. Vossa Senhoria tinha um advogado, Bottini, e que, de repente, era seu advogado, aí teve com o Janot naquele encontro, e no dia seguinte ele passou a ser o advogado Joesley. Não sei se você falou alguma coisa sobre o advogado. Aguarde, não perguntei. Deputado Isalci, aguarde que Vossa Excelência vai fazer essa indagação ao nosso depoente. Eu consulto novamente o plenário se nós podemos continuar com essa sessão.